Inveja. Você sabe o que é ter inveja de alguém? Pois é, uma das situações consideradas como pecado. Mas nenhum de nós, ou pelo menos eu, desconheço pessoas que fiquem felizes ao dizer: nossa, eu sou muito invejoso. A gente diz que a gente tem gula, que a gente tem desejos, tem vontades, que a gente é pessimista. A gente diz um monte de coisas a nosso respeito. Mas dizer que é invejoso, isso é muito difícil. Porque, na verdade, o invejoso é aquela pessoa que não quer aquilo que você tem. Porque aquilo que você tem, ela nem poderia ter, porque por vezes não tem a capacidade de ter. O invejoso quer realmente que você não tenha aquilo que você tem. Porque quando você deixa de ter alguma coisa, para ele não existe mais o grau de comparação. Para que a gente fale de inveja, é sempre muito importante dizer que a palavra só tem uma verdade se existir uma comparação entre uma pessoa e outra, sobre um trabalho e outro. A gente pensa assim, o invejoso principalmente: eu posso ganhar X, mas ninguém pode ganhar mais do que eu. Por que aquela pessoa está naquele cargo se ela tem menos competência do que eu? Por que aquela pessoa, por que aquela pessoa, por que aquela pessoa? E isso vai causando dores na alma. Porque a pessoa, no lugar de viver a própria vida, se preocupa mais em saber o motivo pelo qual o outro conquistou determinada coisa. Se o outro conquistou ou não deveria ser problema do ser humano. Não, porque cada pessoa já tem a própria vida para cuidar. Mas o invejoso vai além. Porque não conseguindo conquistar as coisas que ele mesmo anseia, ele passa a cuidar daquilo que o outro tem, daquilo que o outro pode fazer. E pior, numa conversa de amigos, numa conversa de trabalho, vai sempre dizer assim: nossa, você está feliz, mas não fique muito, porque isso passa. Nossa, você conquistou isso, você poderia ter conquistado algo melhor. E a pessoa vai sempre colocar você para baixo, dizendo que você não deveria estar no lugar onde está, porque você não tem tanta competência. Pior ainda, algumas das formas de inveja fazem com que aquele que conquistou alguma coisa se sinta tão mal com o que conquistou que acabe deixando aquilo que conquistou para não ser alvo do falatório das outras pessoas. Porque para quem tem moral, para quem tem caráter, para quem tem ética, não é que dê valor ao que o outro fala, mas se incomoda em ser alvo de conversas e alvo de falatório. O invejoso, ele vai além. O invejoso, quando ele não tem mais o que fazer, ele vai fazer de tudo para destruir o pouco que você conquistou. Porque ele sabe que se for dado para ele aquele cargo, ele não vai ter competência para fazer. Se for passado para ele aquela responsabilidade, ele não vai conseguir. Então ele quer que você não faça, porque se você não fizer, ele vai poder te equiparar a ele, já que ele não consegue se comparar a você. Compreendeu? Então, toda vez que você se sentir como sendo alvo de inveja, continue fazendo o que você está fazendo da melhor forma possível. Continue a fazer as coisas da forma que te faz bem e te faz feliz. Porque se o outro está tão preocupado com você, é porque a tua luz está brilhando. É porque aquilo que você está fazendo é bom. Pega uma vela, acende. Você vai ver que a luz não tem sombra. Porque quando a luz ilumina, por menor que ela seja, ela leva um pouco de conhecimento, ela leva um pouco de verdade na vida das pessoas. Existe uma frase bíblica que diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Conhece a tua verdade, conhece a si mesmo. Não teria outra forma de se conhecer a si sem a ser a si mesmo. Mas conheça você, busque saber os motivos pelos quais você faz as coisas. E não te preocupa com aqueles que se sentem ou que se dizem invejosos. Porque já que não vão conseguir fazer o que você faz, pelo menos você vai continuar fazendo aquilo que você tem feito. E diga-se de passagem, você é a pessoa mais importante da tua vida. Não deixe que ninguém nesse mundo tire você do lugar que você escolheu para ficar. Porque uma coisa é certa, as pessoas nos colocam aonde nós deixamos que elas nos coloquem. Então, se estão te fazendo de besta, é porque você está deixando que isso aconteça. Mas você vai perder o emprego, vai perder o dinheiro? Bom, se você está disposto a pagar o preço daquilo que você está vivendo, aí já é uma negociação sua. Vai ser feliz com isso que você escolheu, mas sem culpa, sem desejo de vingança. Porque o invejoso quer, e aquilo que efetivamente ele busca, é destruir o pouco que você pode ter conquistado. Acredite, se você conquistou, é seu. Seja feliz com isso que você está fazendo, sem derrubar, sem pisar
sem humilhar, sem ofender ninguém, porque o universo conspira para aquele que não conspira contra ninguém. A gente te espera em todas as nossas mídias sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Twitter, pelo WhatsApp, enfim, onde tiver uma mídia social a gente vai estar junto com você. Mas sem inveja, porque o sol nasceu para todo mundo, a sombra para alguns. Mas não é porque as pessoas não têm o direito, é porque elas desistem no meio do caminho. E desistir é a única coisa que a gente não pode. A gente te encontra no próximo programa.